Está no ar mais uma edição do programa Hora Extra. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Recebemos no programa hoje Carlos Gonçalves, 59 anos de idade, licenciado em Sociologia, é eleito na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alverca Sobrelinho, membro da Conselhia do PCP de Vila Franca, membro da Comissão Local do PCP do Bom Sucesso e Ercena, foi presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverca e Sobrelinho e foi dirigente sindical. Obrigado, Carlos, por ter aceitado o nosso convite. Vir-nos falar um bocadinho sobre o que é a política no Concelho de Vila Franca de Xira, mais propriamente no Concelho de Vila Franca, mas na freguesia de Alverca Sobrelinho. Começava por lhe perguntar, tem estado na Assembleia de Freguesia nestes últimos anos, foi presidente da Junta no último mandato, se não me engano, 2017 a 2021. Como é que tem acompanhado a evolução da sua freguesia nestes últimos anos? Antes de mais, boa tarde e agradeço a oportunidade de aqui estar presente. Tenho acompanhado, não só por ser membro e estar eleito na Assembleia de Freguesia, mas também por residir na freguesia de Alverca do Sobrelinho, de Alverca e Sobrelinho, da União de Freguesias. E realmente as coisas não têm corrido muito bem, infelizmente. Porque penso que nenhum alverquense, nenhum sobrelinhense gosta de ver as suas ruas, os seus bairros no estado em que se encontram. E isso é um fator que nos leva a querer mudar, a querer transformar estes locais e dar algum impulso para melhor. E claramente é para isso que cá estamos. Durante o seu mandato, eu lembro-me que também a questão da limpeza era uma questão preocupante. Aliás, a Alverca sempre sofreu do problema, sobretudo, da higiene urbana e da contratação. Se não me engano, fez também a contratação de uma empresa privada à época, porque já era difícil encontrar pessoas para conseguir, enfim, ter o pleno e ter as ruas minimamente decentes, como se costuma dizer, na praça pública. Claramente há aqui uma situação que temos que ver que é transversal a todas as freguesias e tem a ver com aquilo que é a delegação de competências nas juntas de freguesia. E em todo o país, praticamente. E em todo o país. É uma descentralização que não tem sido a melhor possível e difere muito de concelho para concelho. Posso-lhe dizer que se a freguesia de Alverca pertencesse ao Concelho de Loures, por exemplo, onde a CDU fez uma excelente descentralização de competências, teríamos o triplo das verbas que temos neste momento. É uma responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não transfere para as freguesias. Aliás, o atual Presidente da Junta de Freguesia faz uma crítica à Câmara Municipal e ao poder político do Concelho, ao PS do Concelho, que não está a transferir as verbas necessárias para as juntas de freguesia. E isso dificulta o trabalho. Ainda assim, na altura, conseguimos colocar funcionários em zonas onde não existiam. Ercena, Bom Sucesso, Sobrelinho, foram contratados serviços para esses locais, onde havia permanentemente cantoneiros de limpeza e nos últimos 3 anos, não se vê ninguém em Ercena e no Bom Sucesso. Quando fala que é um problema transversal às juntas, porque começa na Câmara, portanto começa a montante, o que é que acha que uma junta de freguesia pode fazer? E é a pergunta que lhe deixo de imediato, quando não há dinheiro e como é que pode inventar para resolver os problemas, porque esses problemas de facto são imputados também neste momento ao atual Presidente da Junta, que o disse no Valor Local, deve ter lido a entrevista, que fica naturalmente de pés e mãos atadas porque tudo o que vem não chega, não é? É óbvio, é verdade, mas a CDU já há muito tempo que diz isso. O PS disse-o agora, mas quando esteve na oposição da Junta dizia que os valores chegavam e era preciso saber gerir bem. E nós na altura soubemos gerir bem. Porque embora os valores fossem extremamente diminutos e inferiores, quase 1 milhão de euros inferior, conseguimos reduzir custos substancialmente. E nessa redução de custos conseguimos alocar valores para comprar uma varredora e equipamento que permitiram dar um avanço substancial na limpeza urbana e na higiene urbana e na manutenção de espaços verdes. Mas aquilo que é fundamental é que a Câmara Municipal cumpra com o seu papel, com o seu trabalho, que é a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Não pode haver uma freguesia limpa, não há capacidade de limpeza se não houver uma recolha de lixo. E quando uma Câmara Municipal prefere investir em eventos temporários e não em estruturais, o Concelho cresceu, a população aumentou a produção de lixo,
mas os locais de reposição não aumentaram, os contentores não foram renovados, não há mais carros, não há mais pessoal para fazer esse trabalho e, claramente, nós no Conselho já temos 2 lixeiras. É uma que é o aterro sanitário do Mato da Cruz, que tem que terminar, é urgente que também finde, e a outra são as nossas ruas, infelizmente. Aquilo que podemos dizer é que o município está a transformar as ruas do nosso concelho em autênticas lixeiras. Então, quando eu refiro aqui a questão na altura da sua presidência, terem a necessidade, ou terem sentido a necessidade de contratar uma empresa, tiveram que fazer das tripas de coração para gerir tudo isto. Obviamente, não gastamos, não fizemos as festas que queríamos, reduzimos custos substancialmente, quer nos próprios contratos de limpeza urbana e espaços verdes, de comunicação. Quando entramos tínhamos o valor de 30 e poucos mil euros em comunicações, quando saímos eram 14 mil euros. No combustível gastava-se 30 e tal mil euros e passou-se para 22 mil euros. E deixamos uma junta com 267 milhões de euros. Não foi porque não o tivéssemos ou não planejássemos gastar, aquele dinheiro era fundamental para investir em equipamento para a limpeza urbana. O objetivo era comprar uma varredora de grande dimensão, poder chegar a todos os locais da freguesia com meios mecânicos, mas ainda assim conseguimos comprar uma mais pequena, triciclos, para para os trabalhadores poderem deslocalizar e rentabilizar o tempo. E esse investimento é aquele que a Junta pode fazer. Mas o fundamental é haver no próprio Conselho iniciativa por parte da Câmara Municipal de um centro de partilha de equipamentos entre as freguesias e a Câmara Municipal. Isso foi falado em determinada altura, não foi? Foi falado, a CDU tem-o falado e tem-o proposto, e tenho a certeza que se a CDU assumir a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, irá implementar essa medida, que é ter 2 centros de partilha de equipamentos, a Sul e a Norte, para que entre as juntas que não têm a possibilidade de adquirir esse equipamento possam partilhar os equipamentos, porque não faz sentido, por exemplo, uma máquina para lavar o pavimento, lavar as calçadas, lavar as ruas. É fundamental, elas não são lavadas. A Câmara não faz esse trabalho. E essa partilha de equipamentos poderá rentabilizar o equipamento, porque não faz sentido uma freguesia o ter e ter parado. Mas se tiver a utilização de várias freguesias, aquilo que é e vem dos nossos impostos é rentabilizado naquilo que irá fazer falta. Está-me a dizer que, portanto, uma partilha de equipamentos, como aliás acontece aqui no Concelho da Zambuja, entre juntas de freguesia, curiosamente, de partidos diferentes, acha que no caso de Vila Franca de Xira isso seria possível? E quando foi falado, seria possível com partidos diferentes à frente das diferentes freguesias? Porque cada um puxa para o seu lado, evidentemente. O mais importante é ter à frente das autarquias pessoas preocupadas com os seus locais, com as pessoas. E isso é o fundamental em primeiro lugar. Porque o partido e os partidos são as pessoas. E claramente posso falar pela CDU, isso nunca será um problema. Porque primeiramente estão as pessoas e é para as pessoas que nós vamos trabalhar e assumimos esses lugares. E a questão da partilha, embora de partidos diferentes, nunca será um problema. Aliás, aquilo que se disse no passado é que era preferível ter uma Câmara e juntas da mesma cor política. E o resultado no Concelho de Vila Franca de Xira foi catastrófico. Porque enquanto as juntas eram da CDU, havia mais qualidade e mais rigor no trabalho prestado e havia também da Câmara Municipal mais respostas. E neste momento não há respostas. Teve uma boa relação com o Presidente Alberto Mesquita? Posso lhe dizer que a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobrelinho teve o maior investimento que, se calhar, nos últimos 20 anos. Foi requalificada o interface rodoviário da estação, a Rua da Juventude, a Infante Dom Pedro, foi feito um estacionamento em Arcena, que tanto fazia falta, foram feitas a requalificação da Praceta 1 e 2 da Quinta das Drogas, e também se avançou para o passeio pedonal. Foi nesse período que foi estruturado o projeto e foi alocado o projeto, que provavelmente será brevemente inaugurado. E esse investimento foi possível precisamente porque na Junta de Freguesia de Alverca tinha um presidente que sabia quais eram as necessidades, porque falava com as pessoas, reunia com as pessoas e reivindicava à Câmara os investimentos necessários. E da parte das câmaras municipais têm que ouvir os presidentes de junta, porque os presidentes não vão reivindicar porque lhes apetece reivindicar. Vão reivindicar aquilo que as suas populações precisam. E a Câmara está e tem que estar ao serviço da população
e tem que satisfazer essas necessidades. Acha que o facto da Câmara Municipal ser da mesma cor política que a Junta de Freguesia de Alverca Sobralinho vem também, de certa forma, dificultar o processo de comunicação entre os dois, digamos, atores neste processo? Isso não é um fator transversal. Dificulta-se as pessoas que estiverem em frente à autarquia, neste caso o Presidente da Junta de Freguesia, meter a cabeça para baixo e não souber reivindicar aquilo que por direito. E acha que o Cláudio Loutro não sabe reivindicar? Os resultados estão à vista. O investimento na União de Freguesias nos últimos 4 anos é praticamente nulo. Reveste-se única e simplesmente na requalificação da Avenida Vilar Queiroz. Mas acabou de me dizer também que a Câmara e todas as transferências têm vindo a diminuir nos últimos anos. Portanto, sem ovos não há omeletes, aqui se calhar a culpa seria repartida pelos dois? A culpa é repartida pelos dois, sem dúvida nenhuma. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é o principal responsável pelo estado do concelho neste momento. E isso é aquilo que nós estamos a dizer, que é preciso uma mudança. E temos ouvido isso das pessoas. As pessoas têm-nos abordado na rua e têm dito que é preciso e é urgente, até para resolver os problemas estruturais de recolha do lixo, do trânsito caótico. Há necessidade de termos na Câmara Municipal quem dê a cara por estes problemas e quem resolve estes problemas. Pergunto-lhe, já que estamos a falar disso, calculo que eu não sei se a CDU já tem definido o candidato, mas a questão é se o Carlos Gonçalves vai-se atravessar ou se já foi escolhido como candidato da CDU Alverca, como neste caso um recandidato com interregno de 4 anos. Irei ser candidato à presidência da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Tem um cálculo eu que a sua apresentação será em breve, portanto, e tudo aquilo que me acaba de dizer será, de certa forma, uma bandeira para para as próximas eleições e para um eventual mandato? Sem dúvida nenhuma, mas a principal bandeira é a população. Recentemente fui abordado na rua por um conjunto de populares alverquenses que me pediram desculpas. Pediram-me desculpas por terem votado no PS e não terem dado a continuidade. E pediam-me ajuda para fazer um abaixo-assinado para correr com o Presidente, com o atual Presidente. E aquilo que lhes disse na altura é aquilo que agora vou também dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir. O único abaixo-assinado possível é no ato eleitoral. É fazer as melhores escolhas possíveis. Escolherem pessoas que conheçam, que se identifiquem e que sejam capazes de resolver e dar a cara pelos problemas. Então deixe-me perguntar-lhe, porque foi eleito, como falámos aqui, de 2017 a 2021, o que é que correu mal à CDU para perder a Junta de Alverca para o Partido Socialista? Foi um mandato complicado, num período de pandemia, em que houve aqui questões que também tiveram alguma repercussão. O mandato em si, aquilo que foi o feedback que tivemos, é que foi positivo. Aliás, pouca gente acreditou que a maioria das pessoas não acreditavam que não fôssemos reeleitos. E se calhar isso também levou que muitos ficassem em casa e não fossem votar. O fator psicológico e a abstenção. E a abstenção, penso que sim. Em todo o caso, o que é que se propõe de fazer diferente no caso de ser Presidente da Junta novamente? Olha, aquilo que vamos fazer é, temos alocado os principais problemas. O fundamental é a higiene urbana e a limpeza, a higiene urbana e o trânsito. E é nesses 2 pontos que iremos focar os esforços fundamentais e principais. Nós, cada vez mais, a União de Freguesias está estrangulada pelo trânsito. Houve agora, com a abertura do Rental Park, um acréscimo de trânsito. Não houve um estudo de impacto desse trânsito e a Alverca está caótica. Já no mandato de 17-21 tínhamos feito um conjunto de propostas à Câmara Municipal de alterações rodoviárias para melhorar o trânsito, a mobilidade e incrementar o estacionamento. Infelizmente, a maior parte delas ainda nem sequer foram aprovadas no âmbito da Assembleia Municipal. Deixe-me perguntar, porque falou aí do Salinas Parque e o vosso vereador da CDU na Câmara de Vila Franca disse recentemente que em Alverca todas as horas eram de ponta. O crescimento daquela zona era um crescimento praticamente inevitável e já estudado há muitos anos. A pergunta que lhe faço é se poderia ter sido diferente, porque de facto naquele espaço todas as horas são de ponta,
E aqui ao valor local chegam-nos sempre algumas queixas, nomeadamente o que diz respeito ao trânsito, sobretudo por altura do Natal, porque abriram várias superfícies comerciais. Mas a planificação daquele espaço, na opinião do Carlos, acha que podia ser diferente? Acha que o trânsito podia fluir de outra forma? Podia ser feita uma outra variante? Porque há sempre estas soluções e tem-se falado muito na mobilidade em Alverca e na Póvoa. Há claramente a necessidade de haver uma alternativa à Nacional 10. Sem uma alternativa à Nacional 10, Alverca e todas as localidades do concelho ficam estranguladas no seu crescimento. E aquilo que nos preocupa é que possa haver autorizações de licenciamento, quer de habitações, quer de comércio, quando não há alternativas para a mobilidade. E isso está a levar a constrangimentos e a perca de qualidade de vida da população em geral. Aquilo que é urgente é que haja uma alternativa. Enquanto não houver uma alternativa, aquilo que nós pensamos que é o mais execuível e o mais rápido é isentar de portagem o troço do concelho, os troços no concelho. Quem não necessitar de circular dentro do concelho, se tiver autoestrada sem custo, certamente irá optar por essa via e libertar a Nacional 10 de tráfego. Perguntava-lhe então já agora o que é que pretende fazer relativamente à questão da higiene urbana, como é que pretende resolver no caso de ser eleito Presidente da Junta? Aquilo que vamos fazer é alocar mais valor à higiene urbana. Vamos necessitar claramente de admitir colaboradores e contratar serviços. E para isso vamos ter que redimensionar todo o orçamento da Junta para a resposta a estas necessidades mais iminentes. E isso será uma continuidade daquilo que já estava a ser feito. Porque nós sabemos quantos funcionários são precisos para a higiene urbana. E esse valor está quantificado em custo. Esse custo foi transmitido à Câmara Municipal já na altura. Embora o valor não corresponda, transferido pela Câmara não corresponda, nós conseguimos colocar pessoas onde nunca existiu varredores. Arsena tinha 2 funcionários, praticamente já. Bom Sucesso tinha 2, com o reforço de um que de vez em quando saía da Arsena, passavam a 3. Praticamente as zonas centrais e aquelas que mais impacto têm em pedonal estavam garantidas a limpeza urbana. A sua manutenção é que não é eficaz, dada a fraca qualidade da recolha dos resíduos sólidos urbanos por parte da Câmara Municipal. Pois, que tem essa missão. Acha, por exemplo, que nós tivemos agora, sobretudo aqui bem perto de nós, em Salvaterra, a desagregação de freguesias. Em Vila Franca foi feita essa tentativa, foi chumbada depois na Assembleia Municipal, se eu não estou enganado. Se houvesse a freguesia de Alverca e a freguesia do Sobralinho, neste caso, e falamos apenas destas 2 freguesias, esta questão da higiene urbana, na sua opinião, seria muito mais fácil de resolver? Não há dúvida nenhuma que se o Sobralinho tivesse eleitos, teria pessoas de proximidade para responder a essas necessidades. A questão que se coloca é que a desagregação tem que ser sempre feita com uma auscultação à população. Se esse for o interesse da população, não há dúvida nenhuma que deve-se respeitar esse interesse. Na sua opinião, era importante haver a desagregação? Não lhe posso dizer que seria importante ou não importante, porque o fundamental é o desejo e a vontade das populações. Que nunca se chegou a ouvir. Mas os partidos políticos queriam que, primeiramente a CDU que houvesse essa sempre exigiu que houvesse uma auscultação à população e que pudesse, se essa fosse a vontade da população, proceder-se à desagregação. Carlos, no limite desta nossa conversa, perguntava-lhe relativamente ao atual Presidente de Junta e à entrevista que calculo que tenha lido por parte do Presidente Cláudio Lotra. Foi uma entrevista, de certa forma, com alguma mágoa para com a Câmara Municipal. Revê-se em algum daqueles comentários que o Cláudio Lotra faz relativamente ao município? Ou pelo menos que conheça? Olha, as críticas ao município são transversais a quase todas as freguesias do concelho, não é? Só Alverca e Sobralinho. E elas começam claramente pelo mau funcionamento da recolha dos resíduos sólidos urbanos. Neste momento estamos a pagar umas taxas elevadíssimas para uma recolha muitas das vezes inexistente. E esse é o principal problema da higiene urbana no nosso concelho, principalmente e fundamentalmente na União Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, até pelo acréscimo de serviços e comércio
que existiu naquela localidade. Cresceu-se, licenciou-se, não se aumentaram as ilhas ecológicas, nem os contentores, nem a recolha, e o lixo amontou-se na rua. E com as novas urbanizações, essa questão vai continuar a acontecer e com mais frequência. Vai-se agravar. Muito bem. Carlos Gonçalves, obrigado, agradecer-lhe pela sua presença aqui na Rádio Valor Local, desejar-lhe boa sorte e naturalmente vamos nos encontrando nas próximas iniciativas. Aliás, e aproveito para dizer que este programa vai ficar em podcast brevemente, podem também ouvir de novo este programa e acompanhar no vídeo esta conversa que tivemos aqui com o anunciado aqui na Rádio Valor Local, candidato da CDU à Junta de Freguesia de Alverca Sobrelinho. Carlos Gonçalves, foi um gosto, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e o gosto foi todo meu. Muito obrigado.